Pessoal, segunda parte do nosso vídeo, começando em relação à independência dos Estados Unidos. Sem mais delongas, havia parado, no contexto que destaca, essas leis impostas dos ingleses para as 13 colônias, que estavam dominando nesse período. E aí uma primeira delas, era a Lei do Açúcar, que foi em 64, que no caso é a primeira não, perdão. No caso aí veio como terceira, na composição. Teve a primeira, que foi a fabricação, de tecidos, aumento de impostos, e a Lei do Açúcar veio por terceiro. Ok? Aí, a Lei do Açúcar corresponde como um aumento dos impostos sobre o açúcar, e impôs a sua compra das Antilhas inglesas, ou seja, aí as colônias, que estavam fazendo serviço de produção do açúcar, elas deveriam, no caso aí, estavam proibidas, de produzi-las e assim comprar das Antilhas inglesas, ou seja, das ilhas, dos portos comerciais, que eram da própria Inglaterra, ou seja, a Inglaterra queria já lucrar aí a qualquer custo. Esse foi o primeiro ponto, tá? A lei do selo, tá? Que foi em 65, um ano após, tá? A lei do selo. A segunda, por conseguinte, que eles instauraram foi a lei do selo. A lei do selo dizia o quê? Ela determinava que todas as cartas, correspondências, jornais da época nas colônias, documentos que as próprias colônias optavam para a organização territorial, enviavam para determinada compra de alguma embarcação, de algum elemento, enfim, papéis documentais que vigorassem algo formal, deveriam obter um selo, que esse selo ele seria vendido apenas pelos ingleses, estava com a autenticação da coroa inglesa, e tem outra, o selo ele era comprado. Então, olha, vocês precisam da atividade, essa atividade ela é obrigatória continuar, mas ela vai ter que ser obrigatória também continuar com o selo. Então, vocês vão ter que comprar o selo. Então, essa também já gerou o descontentamento dos colonos, dos comerciantes que estavam ali na colônia. Então, isso já começou a gerar uma série de insatisfações em torno do cenário que a Inglaterra estava impondo aí essas 13 colônias americanas. Por conseguinte, tem a Lei do Chá em 1773, tá? Alguns anos depois, deu no caso o monopólio do comércio do chá para a companhia comercial inglesa. Ou seja, gente, o que eu quero falar com isso? O que é o monopólio? É toda a jurisdição dessa ordem comercial aí da produção do chá que eles tinham lá na colônia, tá? Que os Estados Unidos, antes, essas 13 colônias americanas, antes de serem Estados Unidos, mais as 13 colônias, tinham o forte mesmo da produção era o chá, o chá e assim também o açúcar. Então era a potencialidade no meio agrícola, eram esses dois modais, imposto pela monocultura. Aí o que foi que a coroa inglesa ela impôs, que eles, no caso, iam perder a autonomia, iam acabar ali com aqueles portos comerciais, e o monopólio, a jurisdição de toda a produção que ia sair, que ia entrar, ficaria com a companhia comercial inglesa, no caso aí que estava diretamente, tinha laços estreitos com a Inglaterra, ou seja, o mercado fechou. O mercado fechou e mais, o mercado não é mais pertencente dos colonos americanos. Vai ser pertencente agora, eles tomaram na braba mesmo, no caso aí o monopólio do comércio do chá e deram para os ingleses. Aí, por conseguinte, nós temos aí também, em 1070 e... Então, pessoal, quando essas leis intoleráveis, eu vou falar depois, tá? Que aí ela é um precedente que eu vou ter que falar de uma outra situação, que aí é uma parte de revolta da colônia, para com a metrópole. Aí a metrópole impõe as leis intoleráveis, tá? Mas em síntese, o que foram os atos de repressão contra a colônia, e dominação de lucro, de tomada, no caso aí como tem a lei do chá, que ela só
só ratificando, né, só reafirmando tudo isso, né, os ingleses iam pegar ali o monopólio todo de produção, né, e ia dar para as companhias comerciais inglesas. Só que as companhias comerciais inglesas já eram pertencentes da Inglaterra, né? Então aí o que está acontecendo? Eles estão tomando literalmente para si. Ali a companhia ela só funciona como aí é mesmo do que tampar o sol com a peneira, já está dando para ver o que está acontecendo. Então aí só para a gente ter ciência do que está por vir aí, tá? Aí, pessoal, a gente vai prosseguir isso e todos esses fatores desencadearam uma série de descontentamentos que a gente vai ver que começaram através, né, a primeira série de descontentamentos que a Inglaterra viu nessa a reação colonial, né, às manifestações que ocorreram. A primeira delas, né, que a gente vai ver, como eu havia citado, é o massacre em relação às manifestações coloniais. Nós temos a primeira, né, que aí nós vamos ver o massacre de Boston. O massacre de Boston, pessoal, frente a todas essas imposições, né, aumento aí de impostos, aí você tem aí o fechamento do comércio, né, que eles impuseram aos colonos, né, aí a população, no caso a população eu tenho aí os trabalhadores, os próprios comerciantes, né, do alto e do baixo escalão, né, foram no movimento de manifestação contra a coroa inglesa. Aí só que aí nessa armada, né, contra os soldados, foram reivindicar todas a questão, né, dessa segregação que estava acontecendo, né, ocorreu aí o massacre, onde os soldados mataram 5 colonos e feriram tantos outros, né, que aí esse acontecimento, né, em 1770 gerou um atentamento em todas as outras colônias, de norte a sul, né, nas 13 colônias, gerou um descontentamento e o pessoal já começaram a ficar atento no que condiz, né, essa ditadura que a Inglaterra estava impondo sobre a colônia. Aí, após isso, os movimentos, as massas começaram, né, a se unificar. Em conseguinte a isto, nós temos essa aqui, né, que é importante eu falar, que é a festa do chá de Boston, né, Boston Tea Party, que foi em 73. É importante a gente primeiro contextualizar ela como ela aconteceu. Né? Lembras que aí a Inglaterra deu o monopólio do... Lembras que a Inglaterra ela pegou o monopólio, no caso, ele tomou o monopólio da colônia, né? Ela tomou, né? E no caso ela deu para a Índia, no caso aí, esse monopólio, né? Ela deu para a Índia o monopólio do chá, né, em relação comercial, que isso aí já gerou um descontentamento com os colonos, né, das 13 colônias americanas, porque aí gerou um descontentamento justamente no que condizia que além de não produzir, eles não vão ter ganho em relação à troca comercial com o chá que estava sendo produzido dentro da própria colônia. Então o produto saía de lá, já era confiscado diretamente para as Índias, e as Índias repassavam o pagamento, né, monetário para a própria Inglaterra, e dificilmente não ficava o valor monetário, tributário para as 13 colônias. E isso gerou um desenfreamento, né, enorme no que corresponde à segurança do pessoal, e o pessoal ficaram descontentes, né, os comerciantes ingleses. E o que foi que aconteceu? Né, numa idas e vidas dessas, né, em 73, né, dessa busca aí do produto, né, do chá, tudinho, em caixotes, em tudo nos navios, né, os orientais, no caso aí das Índias orientais, eles vieram buscar o chá lá em Boston, né? E o que aconteceu? Os colonos, né, e assim a massa populacional se fantasiou de índio, né, e derrubou, né, atacaram os navios que estavam atracados com toda a produção de chá, né, e jogaram todo o chá na água. Então é aquele velho ditado, né? Eu não vou ganhar, então nem eu nem tu. Então basicamente foi o que aconteceu isso. Foi a festa do chá de Boston, né, Boston Tea Party, em 1773. Aí, pessoal, prosseguindo a isto, nós
vamos ver agora o processo de independência dos Estados Unidos. Só que aí, antes de eu chegar nisso, eu preciso voltar, né, para algo que a gente já tinha acabado de observar, tá? Que era o processo, né, das leis intoleráveis, que foi após a festa do chá de Boston, né, que foi em 74 agora, aí as leis intoleráveis, que no caso aí a coroa inglesa obrigou, né, mediante a esse acontecimento de reação da colônia, então obrigou a sustentar todos os soldados ingleses, no que condizia à alimentação, né, subsídio, né, no caso aí, nesses conceitos, né, fornecimento de sustentabilidade para os soldados ingleses, né, que estavam dentro da colônia, né, fecharam os portos, né, o porto de Boston devido ao acontecimento. Aí criaram um tribunal inglês para julgar os atos rebeldes. Ou seja, não ia ser mais tolerado uma ação daquela que aconteceu na festa do chá de Boston, né, de organização aí que nós vimos pelos os reagentes. E além de tudo isso, né, que eu falei, do que tange a festa do chá de Boston, que não foi toda a perca da produção, né, a metrópole, Inglaterra, obrigou os Estados Unidos, no caso aí as 13 colônias americanas, a ressarcir todo o valor, né, que aí já tinha sido repassado para a Inglaterra, para eles tinham que ressarcir todo o valor de prejuízo, né, do chá que tinha sido gastado, ressarcir para as Índias, que aí começou, né, o descontentamento, mas as leis intoleráveis, como o próprio nome diz, né, ela vem para punir realmente atos desses aí de reação da própria coroa, da própria colônia, tá? Foi a partir daí, pessoal, que agora eu posso chegar ao ponto principal, que é a Revolução, né, Americana e a guerra pela independência, né, que agora as colônias vão se unificar para poder fazer esse processo de reação total e tomada, visto que não dava mais para se ter, né, esse diálogo, começaram a organizar-se, né, começou a organização interna, começaram a discussão, né, precedentes, ideais dos territórios para ver como ia ficar essa relação interna. Todavia que, outra vez que Colônia do Norte, Colônia Central e Colônia do Sul agiam diferentemente nas suas ações políticas e comerciais. Então aí precisavam se unificar para unir forças para poder, né, rebater as forças inglesas. Aí foi aí que, a partir disso, né, para poder fazer essa discussão de como seria, criaram, né, o primeiro Congresso da Filadélfia, tá? Que aí no Congresso da Filadélfia tinha representantes da coroa, tá? Da coroa inglesa. Então aí reuniram todos os representantes das 13 colônias, norte, centro e sul, né, representantes da coroa inglesa. Isso na Filadélfia, lá nas 13 colônias. Então o intuito era disso, eles queriam jurar fidelidade ao rei com uma única, né, objeção. Eles tinham que suprimir as leis, né, no caso as leis intoleráveis, né, tinham que retirar essa condição, né, dos impostos também, das limitações do comércio, da indústria. Então tinha que dar uma estreitada nisso daí para eles poderem também ter um ganho e usufruir disso daí, né? E tudo isso, no caso aí, os impostos das limitações comerciais e indústria, tudo isso foi elaborado pelos congressistas e o documento de declaração de direito do colono, tá bom? Então aí foi o intuito da reunião, né, do Congresso Continental da Filadélfia. Não teve nada mais nada menos que eles queriam jurar fidelidade, contudo, né, que houvessem, né, essas retiradas dessas imposições extremistas para, né, da coroa inglesa para com os colonos. A coroa inglesa reagiu, tá? Segundo o Congresso, aí, nisso daí houveram mais repressões, tá? Isso daí após o primeiro Congresso da Filadélfia, ela reagiu. Então aí começou o quê? Eles não queriam acatar nenhuma situação, e a condição da coroa era que eles negassem isso tudinho, ia continuar as leis de repressão, né? No caso aí as leis intoleráveis iam continuar, e a partir daí ia continuar do jeito que estava. Foi aí, pessoal, que aí no terceiro vídeo eu vou comentar sobre o segundo Congresso da Filadélfia, tá bom? Que aí no caso vai aparecer Thomas Jefferson redigindo a Carta de Declaração da Independência dos Estados Unidos do dia 4 de julho de 1776.
olha o segundo vídeo que eu vou te mostrar como é que foi que aconteceu.